todo mundo aí já me conhece, já ouviu falar de mim, ou se nunca me viu, né? Sou o César Tenan e tal, sou responsável pela parte de impermeabilizações da Mactra, tá? Junto com a Gabi. E aí a gente divide, né, os públicos, né? Divide os treinamentos e tudo mais. E eu já vim no mercado, né, de impermeabilizantes. A Gabi veio da própria Mactra e eu venho do mercado aí também para compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês aí no dia a dia, tá bom? Eu vou compartilhar a apresentação com vocês e aí a gente vai começar a falar de alguns temas hoje, tá? Provavelmente a gente vai. Eu vou ser um pouco mais específico em alguns hoje, como eu fui na sexta-feira com a outra turma, tá certo? E caso exista necessidade, a Vivi que vai me passar isso aí, tá? Caso exista necessidade, eu vou, o quê? Fazendo mais treinamento junto a vocês, tá bom? Beleza? Eu peço ao Everton e a Vivi que vão me ajudando aí, admitindo a galera que vai entrando, tá bom? Ok, amigo, fica tranquilo que eu admito aqui. Vamos lá. Acho que não deu certo. Realmente eu vou colocar aqui para gravar. Beleza, já está gravando. Vamos lá agora. Que aí é bom, né? O conteúdo fica para vocês depois, vocês podem assistir mais de uma vez. Então, pessoal, como eu já disse, hoje a gente vai fazer o treinamento de impermeabilizantes, tá? A gente vai falar dos impermeabilizantes, então, da Coral Mactra, tá certo? E agregar um pouquinho mais de conhecimento no dia a dia de vocês, tá bom? Antes vamos entender, né? A gente está muito habituado a falar da Coral, né? Entender que sempre que a gente já ouviu falar da AkzoNobel, a AkzoNobel fez a aquisição da Coral há alguns anos atrás aí, né? E aconteceu o mesmo quando a gente fala da Mactra. Então, a Mactra entra em novembro e dezembro de 2023, foi feita essa aquisição e ela se juntou ao time, tá? Quando a gente fala da a AkzoNobel ela tem por si só um foco, né? Foco mundial aí, totalmente virado para pintura, tá? Então, seja tinta decorativa, parte marítima, indústrias, parte da aviação, tá? Então, tinta em pó. Então, tudo que for superfície que tenha cor, que a gente conheça, que leva cor, né? Ela vai estar atribuída à AkzoNobel, tá certo? Então, tudo aí a AkzoNobel vai estar inserido nesse mercado já com esse propósito de colorir essas superfícies, tá? E agora, quando a gente fala, claro, da Coral Mactra no segmento das obras, né, no segmento da construção, vem com o propósito já de proteger a superfície para evitar que eu tenha qualquer tipo de desgaste da minha pintura, do meu revestimento acabado, tá bom? Entre outras soluções. Então, a Mactra, ela é uma empresa, tá, gente, de 30 anos mais de 30 anos de mercado, tá certo? Ela pertence, né, originalmente a pessoal, microfone, ela pertence a pessoal. Pode continuar, cena. Pô, César, acabei fechando o seu sem querer, viu? Fechei todos aqui. Rapaz, não quer me ouvir falar, fechou meu microfone, pô. De forma alguma. Tudo bem, não, brincadeira, pô. Vamos lá, então. Vamos repetir. Então, pessoal, a Mactra, então, empresa de mais de 30 anos no mercado, pertence ao estado de São Paulo. Para ser mais preciso, né, não é da capital, é do interior. Então, quando a gente fala de Itatiba,
Curitiba, próximo a Campinas, mais ou menos, é onde fica a Coral Mactra, tá? Então, a produção do material está sendo feita nessa planta e está distribuindo nível Brasil, tá? A Coral Mactra, então, ela está ganhando cada vez mais força no mercado, então ela tinha força em São Paulo, e agora com a embalagem nova, essa roupagem toda nova, né, ela está alcançando cada vez mais espaço no mercado. Começou a ser pulverizada em São Paulo, capital, e na região sul. E aí começou a avançar desde novembro do ano passado para a região Nordeste, Norte e Centro-Oeste. E cada vez mais a gente percebe que o público, né, os consumidores finais, eles têm uma aceitação, os pedreiros, os pintores têm uma aceitação muito boa em relação ao nosso material. Então isso é muito importante para nós e significa que realmente a gente está no caminho certo, a gente está avançando, tá? Bom, a Coral Mactra, então, agora quando a gente fala só da Coral, né, a Coral em si, ela vai contar com essa linha de soluções e a Mactra também vai contar com a Coral, né, porque vai utilizar o nome da Coral para ser impulsionada no mercado, né, vai ganhar força. Então, quando a gente fala do impermeabilizante, e o cliente muitas vezes revida qualquer comentário nosso, fala que, mas e o importante é o preço. Gente, muitas vezes não é só o preço. Só interrompendo um pouquinho, tu falou da produção. O Mactracol, na nossa foto, na nossa imagem de 18 litros, vem no balde. E quando chega para o cliente, vem na caixa. Vai mudar alguma coisa ou é assim mesmo? Tá sendo produzido ainda nos dois formatos, tá? Na verdade, não é só o Mactracol que é produzido dessa maneira. Tem mais materiais. Por exemplo, quando a gente fala do Mactra 2000, né? O Mactra 2000 tem alguns deles que estão sendo feitos no balde, outros que estão sendo feitos em embalagem de 5 litros e ainda entregues na caixa de 18, tá? Onde vem aquele sachê de 2 litros, tá bom? Então, ainda está variando, mas ele está sendo entregue conforme o quê? Conforme a região. Por exemplo, que nem quando a gente fala do Vedbem Imperal. O Vedbem Imperal é um material que ele está na embalagem plástica, né? Ele está naquele baldinho, no galão plástico, mas ele também está vindo no galão metálico, né? Então, está sendo produzido das duas maneiras ainda, tá? Para nós mesmos, aqui em São Paulo, é entregue dessa maneira, tá? Então, depende muito do cliente, mas qual assim, é a demanda. No caso, não tem como mudar lá, tipo a especificação lá na descrição, que a foto que está mostrando é o de balde. E quando vem na caixa. Isso aí já... Tipo botar os dois, que muda o código de barra, é isso? Acho que sim, acho que se não me engano muda o código, né, para inserir o material, né, o código de venda, né, e isso aí a gente precisa ver, mas aí depois você me chama que a gente tenta acionar o responsável na parte de marketing para fazer essa mudança, tá bom? Beleza. Beleza, vamos lá. Então, quando a gente fala das embalagens, né, tem toda a parte da roupagem nova, tem todo o nome da Actonobel e da Coral para dar força à questão dos impermeabilizantes, e o cliente muitas vezes ele não entende o quê? Que ele tem o pré e pós-venda, né, ele tem especificação totalmente de graça com os nossos consultores, ele tem a parte de acompanhamento de obra, ele tem a parte do 0800, né, uma resposta rápida, caso ele tenha qualquer problema. Então, tudo isso vai agregando valor ao material, né? Então, muitas vezes é isso que o cliente não enxerga. E muitas vezes é isso que um fabricante regional não consegue entregar, tá? Então, todos esses serviços, eles estão disponíveis para que realmente a gente consiga tratar o nosso cliente da melhor maneira possível, entregar cada vez o nosso produto com mais excelência para ele e os nossos serviços também, tá bom? Aqui, gente, quando a gente fala de Coral Mactra, né, a gente não está vindo com uma marca aí que tem 2 ou 3 soluções para a obra, né? A gente está falando de solução completa. Então, a gente atende da fundação até a cobertura, tá? Então, seja parte da viga baldrame, eu estou falando de aditivo para reboco,
e seja reboco com impermeabilizante ou para melhorar a liga, ou até mesmo um promotor de aderência, seja para prevenção ou correção de um problema. Então, desde a fundação até a cobertura, seja uma laje ou até mesmo um telhado, a gente tem uma solução distinta para cada ponto da obra e um material similar para cada necessidade que se tenha em relação ao que o mercado apresenta, tá? Bom, e aí estou eu falando, né, da importância de impermeabilizar e tudo mais, mas por que a impermeabilização é importante, gente? Primeiro, a gente sempre sabe, né, proteção contra infiltrações, vazamentos, danos estruturais, né? Seguindo, a gente tem a durabilidade das obras, então sempre que eu falo de durabilidade da obra é o quê? Quando eu trato ela, né, o problema em si, da maneira correta, com o produto correto, e num tempo adequado, eu não vou ter o desgaste tão repentino da minha obra, da minha estrutura, tá? E com isso eu ganho o quê? Manutenções reduzidas e custos a longo prazo. Então, eu deixo de gastar constantemente com soluções errôneas, né? E eu passo a ter o quê? Manutenções mais espaçadas e ainda assim quando são realmente necessárias, ok? E por último, a melhoria na qualidade de vida, né? Então, normalmente a gente fala aí de rinite, pessoas que têm bronquite, asma e por aí vai, certo? Então, por que que tem essa melhoria na qualidade de vida? Porque previne os materiais da máquina, previnem contra a presença de mofo e bolor, melhoram essa qualidade do ar interno, né? Então, sempre que eu não tenho a presença do mofo e bolor, eu respiro melhor. Então, consequentemente, reduz problemas respiratórios, né? E a menor propagação de doenças. Então, sempre que a gente fala aí de doenças respiratórias, está muito atrelado ao ambiente também no qual a gente vive, tá certo? Então, esses são os pontos aí importantes. E quando a máquina chegou para nós, né, no ano passado, ela veio com uma separação de 3 famílias, com argamassa polimérica, tratamento de superfície e aditivos. Só que dessa maneira, ainda a gente enxergava o que a situação toda meio poluída, né, meio confusa. E aí o que, que a gente determinou? Determinou junto ao marketing que a gente deveria fazer uma releitura, né, de como que estava sendo apresentado para os representantes, para os balconistas, vendedores, como que isso estava chegando para o consumidor final, para o pedreiro, para o pintor, né? Então tem tudo isso. A gente tem que entender também qual que são as dores dessas pessoas, né? Então hoje a gente já tem um portfólio diferente. Então uma família que impermeabiliza, uma família de aditivos, uma que bloqueia a umidade, uma família para colagem e vedação, complementos de obra. E se vocês perceberem que atrás de cada uma dessas famílias a gente tem uma tonalidade distinta. E essa tonalidade ela vai acompanhar a embalagem, certo? Então eu tenho a cor azul para os impermeabilizantes, amarelo para os aditivos e assim consequentemente, tá? Então essas tonalidades elas vão acompanhar na embalagem para facilitar a vida do profissional. Só um minuto, gente, por favor. Tá me ouvindo, Vivi? Tá tudo certo aí? Tudo ok, César. Pode seguir Sim, sim. César. Perfeito. Vamos lá, então.
Então, essas são as famílias, tá? Conforme eu havia dito, tá certo? Então, vamos nos aprofundar um pouco agora nos materiais, tá? Então, nosso carro-chefe, que é o Mactra 7, tá certo? Então, o Mactra 7, ele tem similares de mercado, como o Veda Top, Tech Plus Top, ou Sica Top, e o E a que tela faz não uma... tá mudando mais, não. Oi, perdão? A tela, tu mudou a tela, não tô passando aqui pra mim, não. Tá no Mactra 7 já. Não tá para você? Tá, Não, tá no Mactra 7 tá? aqui, sim, Fleberti. Calma aí, eu vou Virei. Tá no compartilhar, eu vou Macro 7. compartilhar de novo, só um minuto. Vamos lá, compartilhar de novo para vocês. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. E agora, foi? Pra mim tá ok, tá no Mactra 7 com os concorrentes Veda Top, Baltec Isso, 1000 perfeito, e é por aí vai. isso. Então, eu vou seguir. Pessoal, então vamos lá. Vamos tentar atualizar aqui. Peraí, tá? Uma- Vamos lá, pessoal. Então, o Mactra 7, deixa o microfone fechado, tá? Então, Mactra 7 tem como similar de mercado tudo que normalmente vem com a nomenclatura top, tá? Então, os materiais da Veda City, da Quartzolite e da Sica, e tudo que leva também essa numeração, né? O número 1000, 5000 e 7000, ok? Então, o nosso material vem, né, na embalagem marcada a numeração 1000, 5000 e 7000, para instigar a questão da similaridade para esses profissionais, tá? Para que eles realmente entendam que esse material ele pode usar da mesma maneira que ele já vem utilizando o dos concorrentes, tá certo? O Mactra 7 ele é um impermeabilizante rígido. O que isso significa? Material aí que vai atender às áreas situações de baixa movimentação, tá? Então, por ser de baixa movimentação, são os ambientes térreos e enterrados, ok? Vai me atender para prevenção e correção. E quando a gente fala da prevenção e correção, a gente está falando, então, principalmente da correção, que são aquelas questões de umidade que vem do solo, né? Geram mofo, bolor, tinta descascando, tinta com embolhamento. Então, tudo isso aí, o Mactra 7 é quem vai fazer esse tipo de serviço. O Mactra 7, pessoal, é uma solução definitiva, tá? Que vai ser aplicado em 3 demãos para corrigir esse problema. Então, qual é a desvantagem? Eu preciso remover, como qualquer outro concorrente de mercado, eu preciso remover todo o meu reboco e chegar no meu bloco, certo? Então, o bloco, a parede de tijolo, ela vai estar lá, toda exposta, e aí eu venho e faço a aplicação de 3 demãos cruzadas desse material, ok? Fiz a aplicação das 3 demãos cruzadas, vou aguardar o tempo de secagem do material, chapisco sobre essa superfície e recomponho o meu sistema de reboco, para aí sim eu entrar finalizando com o acabamento final. Seja assentamento de revestimento, que aí no caso entra como cerâmica, porcelanato, pastilha, pedras naturais, ou eu vou entrar com o meu sistema de pintura, que aí no caso entraria com o fundo, preparador de parede, ou eu entraria ou eu entro, não, né? Eu coloco na sequência aí a minha massa corrida ou a massa acrílica e finalizo com o meu sistema de pintura, tá certo? Então, esse é um dos modos de se fazer a correção, tá? Agora, quando a gente fala da prevenção, é quando eu estou construindo. Então, se eu estou construindo, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar desde a minha fundação, da minha viga baldrame, e eu já vim impermeabilizando. Então, se vocês verem aqui questão de consumo do lado direito, viga baldrame, eu utilizo o quê? 2 kg por metro quadrado, ou seja, eu vou trabalhar com 2 demãos de material aplicado sobre a minha viga baldrame, considerando as 3 faces, ok? Então, as 2 laterais e a face superior. Faço a aplicação de 2 demãos, ok? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou continuar o meu processo de construção. Venho e subo a minha alvenaria, né? Subi a minha alvenaria, entre as 3 ou 4 primeiras fiadas de bloco, eu já faço também o meu sistema de impermeabilização em torno de toda a residência, pela área externa e pela área interna. Fiz tudo isso, continuo o meu processo de construção. Aí eu vou impermeabilizar quem? As minhas áreas frias, cozinha, banheiro, área de serviço, os lavabos, tá certo? E como que eu vou fazer isso? Todo o meu contrapiso já tem que estar
posto no lugar, com caimento de água direcionado para os ralos, e aí sim eu venho com a condição de aplicação de 3 demãos cruzadas. Todo o piso e todas as paredes eu vou fazer a impermeabilização e vou utilizar tela. A tela estruturante ou a... Como que é que o pessoal fala? A malha, enfim, tela, malha, eu posso colocar nos cantos e nos ralos, certo? Somente na parede, ou paredes, onde vai o meu box, né? Eu vou colocar a aplicação do Mactra 7 em até 2,20 metros, ok? Fiz a impermeabilização, passei da área de respingo, que é a área, o ponto de onde eu tenho a tubulação do chuveiro, eu já tenho uma área totalmente impermeabilizada. Importante, é sempre fazer a aplicação do Mactra 7 número 1000 aplicado junto com a tela estruturante, ok? Então, sempre nos cantos, nos ralos e todo e qualquer ponto de tubulação que eu tiver no ambiente. Continuo construindo. Depois eu vou ter o quê? Minhas piscinas e reservatórios. Novamente lembrando, piscinas de pequena dimensão e reservatórios também. Eles têm que estar enterrados no solo. Eu não posso ter parte dele sem apoio lateral, ok? Então, desde que estejam no solo, eu também posso fazer a impermeabilização. Quando eu falo da questão dos banheiros, das áreas frias, eu posso assentar revestimento diretamente sobre o impermeabilizante usando a argamassa de tipo AC3. Quando eu falo de piscinas, entra na mesma condição. Agora, dos reservatórios, não tem a necessidade de revestimento, tá? Vai ser um impermeabilizante que vai ficar em contato com a água e não vai alterar a potabilidade dela, tá certo? Então, pode ser utilizado sempre dessas maneiras aí que eu passei para vocês, beleza? Betol. Ah, pessoal, uma coisa que eu deixei de falar para vocês, tá? Os questionamentos, vocês vão anotando e assim que eu terminar, a gente volta e a gente vai tirando todas as dúvidas que vocês tenham, beleza? Tá bom? Então, Betol. Betol é um impermeabilizante rígido, tá certo? Para prevenção e que tem similar de mercado aí alguns materiais que a gente conhece. Então, tem o PU preto, que é o Igoflex PU preto, tem o Neutral, Ecoprimer, pintura asfáltica, tá? E o que é o Betol? O Betol é uma tinta à base de asfalto modificado para essa proteção impermeável, tá? Então, ele vai me atender como impermeabilizante e como primer. Então, como impermeabilizante, eu vou aplicar sempre de 2 a 3 demãos fartas sobre a superfície para atender o quê? As minhas fundações, minha viga baldrame, os meus alicerces, ok? Ou quando a gente fala do muro de arrimo. Então, são impermeabilizantes que precisam estar em contato direto com a umidade, tá? Então, a terra, ela vai estar encostada depois de 7 dias sobre todas essas superfícies, com o Betol, ok? E quando a gente fala que ele atende como primer, eu preciso de apenas uma única demão sobre a superfície. Então, eu vou aplicar o Betol sobre essas bases e aí eu posso fazer, primeiro, a fixação da minha manta asfáltica. A manta asfáltica é aquela aplicada a quente, né, com o maçarico. Então, eu venho aquecendo e fazendo a fixação dela. Ou eu posso fazer reparos em telhados de fibrocimento, telhas de amianto, por exemplo, com a fita multiuso, que é aquela fita aluminizada, tá? Eu aplico o Betol sobre a superfície, aguardo um prazo de 6 horas, que é a secagem do material, e aí ela vai ter aquele tempo de taque, que é quando eu coloco a mão sobre a superfície, ela está adesiva, mas ela não vai sujar mais a minha mão. E aí sim eu sei que o Betol nessa condição, eu posso fazer o reparo com a minha fita multiuso sem ter problemas nenhum dela descolar posteriormente, tá bom? Para que a gente entenda, né, a impermeabilização da viga baldrame, né, o alicerce que a gente chama, né? Então, eu tenho as duas condições, tá? Então, eu vou conseguir utilizar com o Mactra 7 e eu vou conseguir impermeabilizar com Betol, ok? Sempre me perguntam, poxa, César, qual é o melhor? Gente, os dois vão atender, tá? Ambos vão fazer o serviço de impermeabilização, ok? Só que Mactra 7 vai me dar um rendimento de 9 metros quadrados, ou seja, eu não vou, uma caixa de 18, eu só vou conseguir fazer 9 metros com ela.
Quando eu falo do Betal, eu consigo atender áreas superiores a 30 metros quadrados, ok? Então, tem realmente uma diferença aí entre um e outro. Os profissionais normalmente costumam utilizar material de base asfáltica, o Betal, para esse tipo de situação, tá? Porque realmente o rendimento é um pouco mais alto. Então, eles conseguem uma melhor produtividade. Mas tem profissional que só trabalha com máquina 7. Ele não vai trabalhar com outro tipo de produto. E aí é a escolha no final das contas, tá certo? Vedbem Imperal. Vedbem Imperal é o nosso impermeabilizante, tá, gente? Para atender o quê? Fachadas, paredes externas, muros, tá? Ele tem essa formulação que impermeabiliza, sela, pinta e absorve as fissuras de retração em um só produto. Então, vai me atender como acabamento final, ok? E ele vai o quê? Absorver as fissuras de retração. O que são essas fissuras de retração? São o que a gente chama normalmente dentro da obra, o profissional chama de pé de galinha, tá? Então, aquelas fissuras bem fininhas são elas que a gente pode pintar sobre esse tipo de condição e eu não vou ter problema nenhum de fissurar o meu material no futuro, ok? Quando a gente fala de similaridade de mercado, eu tenho o Eagle Flex fachada, que é um impermeabilizante para esse tipo de condição também, ok? E eu tenho o Suvflex, tá? Esses dois materiais fazem similaridade ao Vedbem Imperal diretamente, ok? E o Imperal, ele tem, como qualquer outro, né, similar de mercado, resistência aos raios UV, principalmente questão de resistência à maresia, tá? A parte de fungos e a questão das variações térmicas, tá? Que fazem com que o material tenha dilatação e retração constante, já aí sendo o material que vai atender áreas elevadas, tá bom? Ó, se vocês olharem a imagem aqui do lado direito, aqui, ó, a imagem do lado direito, ela mostra o que são essas fissuras de retração, tá? Fissura de retração é exatamente isso aqui, ó, os pés de galinha. Então, sobre esse tipo de superfície, eu já posso aplicar o material direto, eu não vou ter problema nenhum, tá certo? Bom, sobre que tipo de superfície, então, a gente faz a aplicação, né, do Vedbem Imperal? Sobre os blocos de cimento e blocos cerâmicos, sobre tijolo e concreto aparente, e importante, tá? Sobre esses tipos de superfície, elas têm que estar bem aprumadas, tá? Por quê? Porque se ela estiver irregular, eu não consigo deslizar o rolo na hora de fazer a aplicação, certo? E aí eu vou deixar arestas sem o produto e aí eu vou continuar sofrendo com a passagem de água, ok? Tem também a condição da parede rebocada e da repintura. Quando a gente fala dessas duas situações, o importante sempre é o quê? Eu utilizar o fundo preparador, tá? Então, fundo preparador de paredes para evitar a calcinação e aí sim, depois eu entro com o Vedbem Imperal diluído, primeira demão em 20% e mais 2 demãos do produto puras, tá? Para realmente criar um corpo de produto elástico e realmente proteger a fachada, ok? E eu tenho, por último, a condição aí que ele pode ser pigmentado. Então, cada lata de 18 eu posso utilizar até 5 bisnagas de corante sem alterar a composição do material, ok? Então, 5 bisnagas para cada lata de 18 sem alterar a composição do material. Poxa, César, mas dessa maneira só? Não. A gente também faz a pigmentação no sistema tintométrico, tá? Então, 20 cores no sistema tintométrico da Coral, eu posso fazer a pigmentação, ok? São essas aí as 20 cores que a gente tem disponível, certo? Fora isso, eu posso utilizar o sistema tintométrico da Coral para pigmentar o quê? Base P, tá? Que são os tons mais claros, os tons pastéis, certo? Essas 20 que eu passo para vocês aqui, elas são fiéis ao leque de cores da Coral. Toda e qualquer outra tonalidade que eu escolher de base P, o meu cliente, né, escolher de base P fora daqui, eu posso ter pequena variação, ou mais claro, um pouquinho mais escura, tá? E aí tudo isso tem que ser informado ao cliente na hora de fazer o sistema de pigmentação para ele, tá certo? Então, sempre atento a essa condição. E, gente, somente base P, tá? Tudo que for M, MF, base T, esquece isso aí. Eu vou correr o risco de manchar a fachada, tá? Ficar com marca de rolo, deixar mancha na superfície. Então, eu não faço esse tipo de serviço
para esse tipo de condição, tá bom? Beleza? Então, o ideal é que sigam o quê? Somente a utilização dessas 20 cores aí, porque elas são fiéis ao leque. Perfeito? E a parte mais importante é o quê? Eu nunca faço pintura sobre esse material, tá? O interessante é o quê? Caso eu tenha necessidade de pintar, eu vou apenas fazer um fundo para entrar com uma pintura por cima, eu vou utilizar o Vedbem Parede, tá? O Vedbem Parede é um impermeabilizante para fachada que eu posso pintar sobre ele. Por que eu não pinto sobre o Vedbem Imperal? Porque o Vedbem Imperal ele vai ser hidrorrepelente, ok? Então tudo que eu tiver de contato de líquido sobre essa superfície, ele vai ser repelido. E aí, se eu tentar fazer uma pintura sobre ele, provavelmente eu vou ter o quê? Uma dificuldade, eu vou acabar deixando a minha superfície irregular, não vai ser um serviço bacana, não vai ficar legal. Beleza? Fechado? Vamos seguir aqui. Então o Vedbem Imperal não aceita pintura, não é isso? Exato, perfeito. Pronto, beleza, vamos embora. Bora lá, então, vamos lá. Respondido? Tá certo? Mais alguma? Posso seguir? Ok. Opa, vamos lá, então. Quando precisa repintar, como que faz? Rapaz, desculpa aí, mas não entendi. Quando precisa Vedbem repintar, Parede, como Vedbem faz? Parede. Calma aí, galera, um só. Só quem vai fazer a pergunta. Quando precisa repintar lá o Imperal, como é que faz? Aí é a questão da manutenção. Depois de 3 anos, a hidrorrepelência diminui. Aí eu escolho. Vou fazer qualquer outro tipo de pintura sobre essa base, que o impermeabilizante ainda está valendo, certo? Ou eu vou entrar com mais 2 demãos do Vedbem Imperal sobre essa superfície, entendeu? Importante é sempre lavar hidrojateamento sobre essa superfície, ok? E aí sim eu tenho uma superfície, uma base pronta para receber a minha manutenção ou a aplicação de um outro tipo de tinta, tá bom? Beleza? Respondido? Então vamos lá. Ok. Beleza, vamos lá. Aquaforte. Aquaforte é um silicone, galera. Um silicone que normalmente tem, por si só, a característica de ser fosco e vai ser o quê? Aplicado sobre superfícies porosas, tá? Então, similares de mercado. Aquela, silicone W, repele água, protege fachada, tá? E o material da Viapol, certo? Então, todos esses produtos aí são similares de mercado ao Aquaforte, tá? O Aquaforte, então, ele vai ser aplicado sobre superfícies porosas, ok? Que são essas aí que a gente tem do lado direito, e que são elas, telhas, né? Tijolo à vista, tijolo de demolição, concreto aparente, pedras naturais, tá certo? Então, quando a gente fala de pedra natural, a gente tem uma gama gigante, né? Então, a gente está falando de Canjiquinha, São Tomé, Miracema, Pedra Goiás, e por aí vai, tá certo? Então, são vários tipos de revestimento que a gente pode estar fazendo aplicação, tá certo? O importante do material, que ele vai ser aplicado, ele é base d'água, não é cancerígeno, ele vai ser aplicado em uma única demão sobre a superfície, tá certo? Por quê? Porque depois que ele seca, ele já inicia o processo de hidrorrepelência. Se eu tentar aplicar mais uma demão sobre essa superfície, o próprio material vai se autorrepelir, tá? Então, outro ponto importante, cerâmicas em geral. Gente, quando eu falo de cerâmica em geral, não pode ser aquela cerâmica polida, porque o material vai escorrer, ele tem baixa aderência sobre essa condição. Então, quando a gente fala de cerâmica em geral, são superfícies porosas, e são aquelas aplicadas na vertical, tá? A gente não aplica no piso, ok? Então, a aplicação na horizontal não vai me atender. Primeiro, que eu posso deixar a superfície muito lisa, tá? Posso provocar algum tipo de acidente. E outra, eu tenho a condição da abrasão, né? O caminhamento vai gerar abrasão. Eu vou desgastar esse material de uma maneira precoce, tá? Então, por isso que a gente não aplica ainda sobre o piso, tá? Aplicação somente nas paredes por enquanto, ok? Beleza? Bom, como a gente costuma dizer, né? Ele dura 5 vezes mais, tá? Então, o material que aplicado sobre esses tipos de superfície vai durar aí de 3 a 4 anos tranquilamente, e a manutenção vai ser feita de que maneira? Da mesma maneira, vai ser aplicado hidrojateamento, vou limpar essa superfície e entro com a aplicação do Aquaforte, ok?
Por que a gente usa o Aquaforte? Normalmente, quando a gente ouve, né? Poxa, eu tenho uma parede lá e eu quero proteger, mas eu não vou aplicar nada que tenha cor. Normalmente a gente ouve que o ideal é que seja feita a aplicação de uma resina. Só que a resina ela dá brilho sobre a superfície. E não é o intuito da maioria das pessoas. A maioria das pessoas quer essa condição mais rústica, certo? Não quer que tenha brilho sobre essa base. Claro, tem os que preferem. Em relação aos que preferem, pode aplicar resina, não tem problema nenhum. Mas, se não quer alterar a característica do revestimento, sim, a Aquaforte é quem vai fazer esse tipo de serviço porque ele é fosco, tá bom? Beleza? Bom, fora isso, permite a respiração dos materiais. Então, quando a gente não tem a proteção de uma superfície porosa, a chuva lateral bate e leva para dentro dos poros dessa base toda a contaminação, gerando mofo, bolor, ou seja, todo tipo de sujeira que possa ter, ok? E depois, com o tempo, vai gerar o escurecimento desse tipo de superfície. O Aquaforte, quando aplicado, permite que a superfície respire, tá? Então, ele vai expurgar tudo que for, vai repelir tudo que for sujeira, mas nada penetra no sistema hidrorrepelente. Tá certo? Beleza, pessoal? Vou passar aqui então, hein? Sistema seca-parede. O sistema seca-parede, ele é composto por dois materiais, então o spray e a massa, ok? Quando a gente fala de concorrência ou similaridade de mercado, a gente encontra diversos materiais aí direcionados para o quê? Para a recuperação do rodapé, tá certo? Então, o nosso material vai também, né, seguir um pouco desse pensamento, mas a gente vai um pouco mais do que só o rodapé, tá? A gente vai entre 1 metro a 1,20 m mais ou menos de altura com a aplicação desse camarada, tá? E vamos entender por que a gente fala que é um similar, mas é um similar que tem diferenças aí, tá certo? Então, primeiro ponto de todos, pronto para uso, tá? Então, a massa, ela já está pronta para uso, ou diferentemente dos concorrentes de mercado. Segundo, nosso material tem o spray, nosso conjunto, no caso, né? Tem esse spray, e o spray é o quê? Um fundo preparador, que aglutina essas partículas soltas, aquelas areinhas que soltam, normalmente do reboco, quando ele está na presença de umidade, certo? E a gente tem o quê? A característica dele inibir a proliferação de fungos, ou seja, depois de aplicado, o fungo, o mofo, não voltam mais naquela superfície, tá certo? Então, essas são as vantagens de se utilizar, de se ter o spray, diferentemente dos concorrentes que não têm essa condição, ok? Então, é um material para recuperação de paredes internas ou externas, sempre com a presença da umidade. Quando a gente fala do sistema seca-parede, ele é o que? É uma solução paliativa, ou seja, depois de certo prazo, entre 2,5 e 4 anos, vai ser necessário que eu faça a manutenção, ok? Se necessário. Mas por que tem essa variação entre 2,5 até 4 anos, mais ou menos? Porque tem situações de litoral onde eu tenho o brejo, onde eu tenho o mangue, entendeu? Então são ambientes onde eu tenho o lençol freático muito alto. Então essa umidade ela fica bem próxima das paredes, tá? Então por isso que existe essa variação no tempo de manutenção do material, ok? Beleza? Bom, como que funciona então? Como que eu aplico esse material, tá? Primeiro, vamos seguir aqui a imagem aqui que a gente tem, né? Então primeiro eu vou remover o rodapé, depois eu vou pegar uma espátula, vou remover todas as partículas soltas, ou seja, tinta com bolha, tinta com descascamento, removo toda essa parte e aí eu entro com o quê? A água sanitária, tá? Caso eu tenha presença de mofo e bolor. Faço a aplicação sobre a superfície e removo toda a presença do mofo e bolor e deixo secar. Depois de um prazo aí de mais ou menos 2 horas, a parede está seca, eu entro com a aplicação do spray, tá? Então o spray ele pode ser borrifado sobre a superfície que eu quero recuperar, ou até mesmo que eu posso colocar numa bandeja de pintura o líquido e rolar esse material sobre essa base. Fiz a aplicação do spray, aguardo um prazo de 2 horas, e aí eu entro com a aplicação da massa. A massa eu venho desempenando ela, tá certo? Então a massa vai ser desempenada entre 1 a 5 milímetros de espessura.
Depois que eu terminar de aplicar, eu já tenho que ter ciência de que depois de 4 a 5 horas, esse prazo, eu já vou iniciar o quê? O processo de lixamento. Vou lixar para deixá-lo o mais regularizado possível. Por quê? Se eu deixar para o dia seguinte tentar fazer o lixamento, provavelmente que eu vou ter uma dificuldade igual à massa acrílica, tá? A massa do sistema seca-parede, ela tem grãos na composição, o que vai o quê? Intensificar o poder de blindagem do material em relação à umidade. Só que, consequentemente, se eu não fizer a regularização no tempo adequado, eu vou ter dificuldades também para dar acabamento. Beleza? Terminado o meu serviço, lixei tudo certinho, eu vou poder deixar ela exposta, tá? Então, ambiente interno e externo, sistema seca-parede vai ficar exposto. Eu vou poder fazer pintura diretamente sobre ela, ok? Ou eu posso fazer a aplicação de massa acrílica ou massa corrida sobre esse sistema e depois o quê? Depois eu venho com a minha pintura numa base mais bem acabada, um acabamento bem mais fino, tá? Beleza? Então, essa é a condição do sistema seca-parede e são as opções que esse material vai ofertar. Sempre direcionando, na maior parte dos casos, para o pintor, porque o pintor é quem vai pegar esse tipo de situação aí na maior parte dos casos, tá? Claro, pedreiro pode usar? Pode. Ou faz tudo, pode usar? Claro que pode, mas o foco maior está virado aí para o pintor, esse tipo de material. Beleza? Vamos lá. Boa noite. Oi. Esse produto a gente tem ele só na embalagem com 18 litros. Ele tem, assim, uma embalagem com menor quantidade, em menor quantidade. Opa. Quem é que tá falando? Calixto. Calixto, olha lá, Calixto. Seus problemas acabaram, Calixto. Já temos a embalagem de 4,5 kg, tá? Não sei para quando tá a previsão para vocês receberem, tá certo? Mas vem essa novidade também. Então, sempre quando não existia necessidade de utilizar uma embalagem tão grande, vocês podem optar pela embalagem de 4,5 kg, que realmente vai incrementar a questão das vendas de vocês, tá bom? Beleza? Beleza, valeu. Fechou. Nada, que isso. Vamos lá, vamos seguir. Ô, irmão, Bom, só uma perguntinha. Você falou que as perguntas eram no final, mas como é um portfólio bem grande, a gente vai acabar esquecendo de perguntar, né? Aí eu te pergunto, com relação ao spray, qual é a média de metros quadrados para cada vasilhame? Ela vai seguir mais ou menos é que, na verdade, não tem como ser preciso, né? Porque é um material borrifado, né? Mas ele vai seguir mais ou menos a condição do balde, tá? Vai fazer em torno de 5 a 6 metros, tá bom? Pronto, que ele não é solúvel, né? Já vem pronto para o uso, não é isso? Já vim pronto para uso, não vou fazer diluição, Beleza. tá? Vou só chegar e borrifar ele sobre a superfície, tá bom? Obrigado, valeu. Nada, que isso. Vamos lá. Pessoal, manta líquida rápida, tá? Hoje nós temos a manta líquida rápida e a manta líquida branca, tá certo? Mas a gente vai falar da rápida hoje. Vamos lá. Manta líquida rápida. Então, ela tem como similar de mercado material da Quartzolite, da Otto, da Sika, da Baltec, tá? Então, esses tipos de manta são similares ao nosso material. Nossa manta líquida, ela vai ser flexível para aplicação sobre laje, marquises, abóbadas. Quando a gente fala de abóbadas, para quem não conhece, eu também não sabia até pouco tempo, abóbadas são aquelas superfícies, aquelas coberturas de catedrais, tá? Aquelas coberturas circulares, tá certo? Brancas normalmente, tá? Então, esse tipo de superfície pode ser aplicado com a manta líquida rápida, telha e cumieira shed, tá? Telhados, paredes em geral, tá certo? Então, todas essas superfícies eu posso trabalhar com a manta líquida rápida. Qual é a vantagem do material? Aplicação em 3 demãos, tá certo? Então, aplico ela de uma maneira bem rápida durante o dia, tá? Então, vamos usar o exemplo da laje, a laje. Como que eu vou fazer para aplicar esse material? Preciso primeiro regularizar a base, tá? Então, superfície de concreto, onde eu vou fazer a impermeabilização, eu não posso ter empoçamento de água, tá? Então, seja o nosso ou qualquer outro material de mercado, eu não posso empoçar água sobre as mantas líquidas, porque elas vão remulsionar, ou seja, elas vão amolecer e soltar com o tempo, ok? Então, por isso, sempre a aplicação tem que ser feita
sobre uma superfície com caimento de 1 a 2%, que aí, no caso, é o contrapiso quem vai me ajudar nessa condição, tá? Então, eu vou confeccionar o meu contrapiso, já com os cantos arredondados, e o caimento de água todo direcionado para o ralo, tá certo? Tendo feito isso, eu inicio a aplicação da manta líquida rápida, que vai ser feita com a primeira demão diluída em 100%, ok? Que é para que ela tenha a intenção de impregnar na porosidade e ancorar sobre a base, e aí depois eu entro com mais 2 demãos puras do produto para criar corpo de material, e aí sim, claro, eu tenho uma superfície protegida. Não posso esquecer de quem? Da tela estruturante. A tela é sempre colocada nos cantos, nos ralos e todo e qualquer ponto de tubulação que eu tenha atravessando a minha laje. Como, por exemplo, quando eu falo da caixa d'água, eu tenho os pontos de alimentação da cozinha, do banheiro, da lavanderia. Todos esses são exemplos de pontos de tubulação que vão descer pela minha laje. Então, todos eles têm que estar estruturados com a tela, a tela estruturante, a tela que vai fazer esse tipo de proteção, ok? Beleza? Então, todos esses serviços eu vou fazer com a manta líquida rápida. Detalhe, quando eu falo paredes em geral, eu realmente posso usar o material nas paredes, tá? Mas vamos entender. Quando eu falo da aplicação do material em parede, o balde ele só rende 15 metros quadrados, ok? Vai seguir mais ou menos uma teoria aí dos concorrentes de mercado. Então, quando eu falo da aplicação de 15 metros quadrados na parede, nada me impede de aplicar. Mas se eu tiver um material que rende mais, creio eu que seja melhor. Então, no caso, o VEDB Imperal ou o VEDB Parede são materiais que vão render muito mais para fazer esse sistema de impermeabilização, tá? Então, isso é interessante vocês passarem para o cliente de vocês, ok? Então, tem sempre soluções que rendem mais e que são próprias para aquele tipo de ambiente, tá? Posso aplicar? Posso, não tem problema nenhum, mas a gente tenta sempre colocar o material mais adequado para cada solução. Beleza, pessoal? Vamos lá? E outro detalhe, né? Ele branco, material, a manta líquida rápida branca, ela vai refletir os raios solares e diminuir a temperatura interna dos ambientes, ok? Posso fazer pintura sobre ela? Posso, não tem problema. Não posso trafegar constante sobre, mas eu posso fazer uma pintura sobre ela e eu tenho que ter a ciência de que eu vou perder essa condição de repelir os raios solares, tá? Posso ter um caminhamento sobre a manta líquida rápida de uma maneira na questão de manutenção da caixa d'água ou pendurar uma roupa, por exemplo, num varal, por exemplo, tá? Então o caminhamento tem que ser bem tranquilo para não diminuir a vida útil do produto, tá certo? Então ela pode ser exposta ao sol, né? Oi, desculpa, pergunta de novo. Ela pode ser exposta, então, né? Ela não pode, ela deve ficar exposta. Não pode ter cobertura sobre ela, tá bom? Beleza? Beleza. Valeu, e aqui no vamos Nordeste, nosso solzinho aqui não brinca, né? Não, aí não faz calor não, pô. Aí é tranquilo. Nosso sol aqui é forte. Não, oxe, eu conheço, pô. Oxe, conheço o Nordeste Tranquilo. todo já. Eu sei Beleza, que eu sei. valeu. Oxe, aí o trem tora. Vamos lá, vamos seguir. Às vezes tu vem pra Garanhuns, pra Triunfo, acha que conhece o calor do Nordeste, né? Olha, eu acho que do Nordeste o lugar mais quente que eu já fui, pessoal, é Juazeiro, viu? Juazeiro é quente. Eu acho que do Nordeste, eu acho que esse ganhou, viu? Mas vamos lá, vamos seguir. VEDB telha fria, pessoal. Então, VEDB telha fria é um revestimento térmico, tá? Que tem propriedade de impermeabilizar superfícies porosas também, ok? Então, como similar de mercado vai ter quem? O Baltec gelado, Comfort Therm, da Brasilux, ou Masa Thermic da Masa, tá? Então, são materiais que têm características bem parecidas, tá? Então, vamos lá. Que tipo de superfície eu vou tratar com o VEDB telha fria? Telhas do tipo fibrocimento ou amianto, caso seja a necessidade, galvanizadas, desde que não tenha pintura eletrostática, e todo e qualquer outro tipo de telha metálica, ok? Sem a necessidade de utilizar um primer, tá? Cerâmicas não esmaltadas, cimento e concreto do tipo canaletão, ok? E silos de armazenagem e containers, tá? Então, quando a gente fala dos silos, os silos não é só a cobertura do silo, tá?
Se esse silo for feito todo de metal, eu posso fazer as laterais dele também sem problema nenhum. Vou fazer a impermeabilização dessa superfície sem problema e ela vai repelir o calor tranquilamente, certo? Bom, vamos lá. Como que funciona, né, a aplicação do Vedbem telha fria? Porque a gente fala, né, que ele reduz de 10 a 12 graus, mas como que isso funciona? Então, primeiro eu tenho aqui o solzinho, né, na imagem aqui, né? Então, esse sol ele vai atingir a superfície. Pelo fato do material ser branco, ele já vai automaticamente repelir parte dessa radiação solar, ok? Parte desse calor, mesmo assim, vai vir e vai ficar depositado sobre a superfície, querendo atravessar, querendo ser absorvido para o interior do ambiente, correto? Bom, o que passar da resina acrílica vai encontrar quem? As microesferas cerâmicas, tá certo? Então, essas microesferas cerâmicas, elas vão barrar o calor e vão expulsar. Parte desse calor, claro, ele vai ter que entrar no interior do ambiente, certo? Então, de 10 a 12 graus, eu consigo sim o conforto térmico. Agora, por que que na composição do Vedbem telha fria eu tenho microesferas cerâmicas? Porque é um material que é um péssimo condutor de calor, ok? Então, da mesma maneira que a gente fala, né, normalmente eu uso exemplo de freio de carros automotivos, aí algum, freio de carros de corrida, quer dizer. Então, normalmente esse tipo de material é utilizado porque desgasta muito mais devagar, tá? Então, a cerâmica ela é um péssimo condutor de calor, por isso que ela é utilizada nessa condição específica, tá certo? Então, é dessa maneira que funciona o Vedbem telha fria. Então, substratos como fibrocimento, amianto, que são porosos, eu também utilizo ele como um impermeabilizante, ok? Bom, esse material ele vai ser aplicado a primeira demão diluída em até 20% e mais 2 demãos puras aplicadas, tá? Nessa condição, o rendimento vai ficar na casa aí dos seus 30 até 40 metros quadrados, tá? Então, cada balde de 18 vai me dar mais ou menos um rendimento nessa característica. Beleza? Fechado? Vamos lá. Antiferrugem. Pessoal, antiferrugem, antes de mais nada, né, antes de entrar na parte mais técnica, eu quero que vocês vejam um vídeo. Mesmo que não tiver áudio, não tem problema. Eu vou explicar o vídeo para vocês também, tá? Vou colocar ele para rodar. Dá uma adiantada aqui. Vai mostrar o portão um pouco mais afastado para vocês terem uma noção de como é rápido o efeito do material, tá? Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Acho que deu para vocês verem um pouquinho do poder do produto, né? Então, o antiferrugem, pessoal, ele é o quê? É um convertedor de ferrugem, tá certo? Diferentemente de alguns similares de mercado que tem a característica de serem neutralizadores, tá? Então, vamos lá. O neutralizador é aquele camarada que eu vou aplicar sobre a superfície, eu preciso fazer a limpeza dessa base, aplicar um fundo, o primer, e depois entrar com o meu sistema de pintura, correto? Quando eu falo do convertedor, ele transforma a região afetada nessa camada protetora, tá certo? E ela vai deixar o quê? A superfície pronta para pintura. Por isso que dispensa a utilização do fundo, tá? Então, quando eu falo de superfícies como chapas metálicas, portões, as esquadrias em geral sendo metálicas nas portas e janelas, as embarcações, todas essas superfícies que apresentarem pontos de ferrugem, eu consigo tratar com o antiferrugem. Importante
destacar o quê, gente? Sempre a preparação de base, tá? Então, chapa de um portão, vamos usar um exemplo. Eu tenho uma chapa de um portão. Poxa, como que eu preparo esse tipo de superfície aí? Eu vou pegar, eu vou primeiro estar sempre munido de uma escova metálica, tá certo? Retiro todas as partículas soltas, tá? Então eu só dou uma escovada, tiro tudo que tiver solto e eu vou conferir o que é a parte mais crítica, que é a parte que vai perto do solo, certo? Então a parte mais baixa dessa chapa metálica do portão, eu vou verificar se ainda tem metal porque muitas vezes corrói com o tempo ao ponto de eu não ter mais lata, não ter mais metal ali. E aí sim, como que eu faria nessa condição? Eu tenho que fazer o recortar, e aí sim, com uma solda, vir e fazer uma recolocação de chapa nesse local, ok? Para aí sim entrar com o sistema de pintura, tá? Então, caso não seja esse o meu problema, eu posso tratar com antiferrugem sem problema, tá certo? Então, eu vou aplicar ele com trincha, vou aplicar ele com rolo, vou aplicar ele com airless, eu vou aplicar ele com a pistola, né, com o auxílio do compressor. Então, tudo isso, todas essas são maneiras de aplicar o material sobre uma superfície que tiver a presença de ferrugem, ok? Fiz a aplicação, eu espero o tempo de secagem, claro que a pintura, depois de 24 horas, eu venho e inicio o meu processo de pintura, tá bom? Então, esse material ele não tem segredo, o importante é entender sempre que ele vem pronto para uso, eu não faço diluição e fiz a aplicação da primeira demão. Poxa, ainda ficou alguns pontos de ferrugem. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a segunda demão depois de 2 horas, para que aí sim eu consiga ter a superfície totalmente pronta para que eu entre com a minha pintura direto, tá? Então, gente, não existe a necessidade de aplicar um primer, um fundo, para entrar com uma pintura sobre o antiferrugem. Ele mesmo é quem faz esse tipo de função, ok? Beleza? Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Bom, por hoje a gente vai dar uma encerrada, tá? Então, costumo dizer que se vocês ainda quiserem se aprimorar um pouco mais, claro que vocês podem me procurar, eu vou deixar o meu contato aqui no chat para vocês, tá certo? Então, estão com cliente, tá com o consumidor final, querem ajuda numa especificação, sempre vocês podem contar com o meu contato e vir direto até mim. Me liga, me manda mensagem. Eu sempre vou tentar auxiliar vocês o mais rápido possível para que vocês possam realmente serem mais produtivos, tá? Fora isso, tem a Academia Coral. Então, a Academia Coral, gente, serve para que vocês façam os cursos de impermeabilização. Então, Coral Mactra está disponível, os cursos da Coral, Alabastine, da Sparlac, tá? Ramerite. Então, tem treinamentos de todas essas linhas de produtos. E fora isso, vocês também têm outros tipos de curso, que é o curso para vendedores, que são rápidos e objetivos. Tem podcasts lá com o Roger, por exemplo. Tem notícias, atualizações, né, sobre a nossa empresa. Então, tudo isso fica disponível para vocês pelo QR Code aqui da tela ou no site da academiacoral.com.br, tá certo? Beleza? Bom, fora isso, deixo para vocês também o meu Instagram, César Coral 2025, caso vocês queiram seguir. Quando eu tenho um tempinho, eu adiciono algum conteúdo lá e sempre tiro dúvidas por lá também no direct, tá? Beleza, pessoal? Então, eu vou parar de compartilhar aqui e aí a gente vai para os questionamentos. Beleza? Vamos lá. Agora a voz é de vocês agora. E aí, Já tô Vivi, te seguindo aqui, viu, César? Oi? Já tô te seguindo aqui no Insta. Primeiro, obrigado pelo excelente treinamento compartilhado aí com o nosso time. Foi muito bom, como tem sido os treinamentos da Coral Mactra, né? A gente tem se aprofundado mais nessa linha nova de produtos. Tem sido muito bom para a gente. Quero reforçar com o nosso time de vendas aqui a importância da Academia Coral. É uma ferramenta fantástica de conhecimento, gratuita, e que você vê dentro da tua disponibilidade, na hora que der para você. Tem vários cursos lá de 5 minutos, 10 minutos. Às vezes a gente acessa o Instagram, o YouTube, as redes sociais e fica só rolando a telinha para cima
Queria até deixar um recado, isso não faz bem, gente. A gente precisa adquirir conteúdo e o nosso tempo é muito precioso. Então, utilizem essas ferramentas que são disponibilizadas. Nossa empresa ela tem uma cultura bastante forte no desenvolvimento de pessoas e a gente desenvolve através de conhecimento, né? E é perceptível que a Coral também tem essa cultura e essa parceria dá muito certo também por isso. Queria só deixar esse recado para o nosso time, te agradecer e agradecer a Viviane também por estar fazendo essa ponte com a gente aqui, sempre trazendo bons conteúdos. E a gente com certeza sai daqui sabendo um pouquinho mais sobre impermeabilizante, e em especial sabendo um pouquinho mais sobre Coral Mactra, que já faz bastante parte aí do nosso dia a dia, viu? É isso, sensacional, Everton, é isso mesmo. Mas é verdade mesmo. Muitas vezes o que a gente fica, o que a gente perde, costumo dizer que a gente perde tempo, né? Às vezes fica com o Instagram só passando tela, né? Vendo vídeos, a gente pode pegar cada treinamento do Coral Mactra leva 6 minutos por produto. Então eu pego, olho, já tenho certificado, já sou certificado, sou especialista em materiais, então tudo isso é muito bom, agrega muito valor, tá? E eu vou colocar aqui, verdade, no chat, já vou deixar o meu contato aqui para vocês também, caso tenham alguma dúvida durante o dia de vocês, já vai estar aí disponível para que vocês entrem em contato comigo, tá? Beleza? 911 58 1703. Beleza. Pessoal, realmente alguma dúvida? Galera, Stênio tem então as dúvidas pertinentes aí, Stênio. Vamos lá. Sexta-feira você... César, só uma pergunta rápida, só mais uma. Você está me ouvindo? Luiz? Luiz, pode falar, Luiz. Isso mesmo. Pronto. Aqui na região dos Lençóis, algumas regiões o pessoal constrói as margens dos rios e alguns rios têm influência de maré. O que é isso? Durante 6 horas o nível eleva e durante 6 seca, né? Então parte dessas estruturas ficam debaixo d'água por algum período. Então eu te pergunto, dentro da máquina, qual produto a gente indica para a pessoa que está fazendo esse tipo de construção? E indica com segurança, com garantia. Então, aí nesse caso a gente primeiro precisa ser muito bem avaliado qual é a real condição, mas vendo por esse modo, por esse modelo que você está passando para mim, o ideal seria a gente utilizar o Mactra 7 7000, tá certo? Mas com proteção mecânica. Então, eu impermeabilizo de 4 a 5 demãos esse tipo de ambiente e depois eu aplico a proteção mecânica, que no caso eu entraria com um reboco sobre essa base para proteger e evitar que eu tenha esse tipo de problema, tá bom? Mas eu estou falando assim, num tiro curto, sem ver a real condição de que está essa base, tá? Então, se você quiser que eu entenda um pouco melhor, a gente avaliar um ponto um pouco mais a fundo disso aí, você pode me chamar e a gente conversa, ver exatamente o que a gente pode fazer nesse ponto, beleza? Tranquilo, entendido. Beleza, maravilha. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Bom, vamos lá, o Stênio estava falando então. Fala aí, Stênio. Não, tô bem satisfeito. Mesmo porque, assim, como você falou, enfatizou tanto a academia coral, tudo que eu aprendi dentro da Axel foi nessa academia. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para quem quer colocar no seu dia a dia aí, eu ter mais conhecimento, tá? Eu super recomendo, tá? Beleza, perfeito. Certo. Então, antes de você terminar, quero lhe agradecer por esses 2 dias. Sem dúvida, como eu falei, assim, os meninos já trabalham com outro tipo de impermeabilizante, mas mesmo assim, escutar o nosso diferencial bem certinho para arrasar do ponto de venda é fundamental. Viu? Muito obrigada. Isso é sensacional. E, gente, sempre que a gente fala desse tipo de treinamento online, ele é o pontapé, o primeiro passo que a gente vai dar, tá? Eu não sei qual é a condição da Vivi, mas depois a gente vai conversar e a gente também tentar fechar com os nossos parceiros, os nossos pintores da região, a minha ida para aí também, para a gente poder fazer os treinamentos presenciais, fazer parte de aplicação e tudo mais, e a gente realmente fazer um belo de um treinamento com todos esses profissionais, toda a região, e preparar eles, né? Porque muitas vezes fica algo sem informação, fica algo meio vago, então a gente consegue dar uma incrementada aí, beleza? Tá bom? Show, amigo. Obrigadão.
Dúvidas Fechado. não, né, pessoal? Bom, o pessoal tá meio acanhado hoje, mas tá tranquilo. Se tiver dúvida, tem já meu número aí no chat aí. É só me ligar sem problema, tá bom? Joia, César. Obrigada, Beleza. Everton. Até mais, Stênio, César. obrigada por convocar todo mundo, por trazer todo Obrigado mundo a aqui para você. aprender mais um pouquinho. Obrigadão, gente. Obrigado a Fechado. vocês. Um abraço, gente. Bom fim de Galera, noite aí. boa noite para todos vocês. Tchau, tchau. Boa Até semana. amanhã, Everton. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite.